Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para passarmos mais uma mensagem do nosso irmão Emmanuel, do livro Encontro Marcado, psicografado pelo nosso querido amigo médio Chico Xavier. Esse tema se encontra na página de número 47 do livro, ok? E, ao meu ver, pelo que eu li desse livro, talvez essa, para mim pelo menos, foi a mensagem mais importante até hoje, pelo menos vista por mim, que mais me tocou e me revelou muita coisa, ok? E mostrou muitas coisas que eu acredito e penso que seja exatamente como esse irmão nos explica aqui, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, obrigado. Não se esqueçam de se inscreverem e dar aquele like para contribuir com o nosso canal. Então o título desse tema, dessa formação é A Página do Caminho, ok? Então vamos lá. Surpreenderás no caminho cotidiano o entrechoque das paixões, provocando rancores ferozes. Pontinho, pontinho, pontinho. E observarás em torno os que se revoltam contra a cruz salvadora que carregam, os que oprimem os fracos, os que bandeiam para as regalias da sombra e os que transformam a perturbação alheia em trampolim para a escalada do poder. Bem, então aqui já está dizendo, né? Como nós seres humanos somos, né? Cada um faz alguma coisa, né? De acordo com aquilo que ele está dizendo aqui. Então nós vamos ver muitos erros, né? Por assim dizer. E ele continua. Compadecer-te-ás de todos os que desconhecem ou pretendem desconhecer o amor para que foram criados, mas entre os que passam indiferentes à penúria dos seus irmãos, deter-te-ás no amparo aos infelizes, e serás junto deles a mão confortadora e o serviço fiel. Quer dizer, a gente vai encontrar aqueles que desanimam os outros e coisa e tal. Então esses vão precisar também de ajuda. Então nós seremos junto deles, fazendo a coisa correta, ajudando eles, né? Esclarecendo e tudo mais. E ele continua. Recordarás o bom samaritano, que não se preocupou em apontar os malfeitores que haviam espoliado o viajante indefeso, e sim, ao invés disso, se inclinou compassivo para o companheiro tombado no infortúnio, de modo a aconchegá-lo ao coração. Quer dizer, então, meus irmãos, está vendo aqui, essa passagem, né, do bom samaritano, ele não se preocupou em acusar ninguém, em querer saber quem foi que fez aquela maldade. Ele se preocupou em ajudar aquele que estava precisando de ajuda. Isso daí é mais um exemplo para a gente, né? Em vez de nós acusarmos aquele que causou algum mal, vamos socorrer aquele que está precisando de ajuda, sem criticar ninguém, sem querer apontar o dedo para ninguém. Não é verdade? E ele continua.
Os mentores da crueldade, são aqueles que querem fazer o mal, né? São suficientemente desditosos por si mesmos e serão defrontados no espaço e no tempo pelas forças coercitivas dos tribunais de justiça oculta a lhes coibirem a expansão. Não precisas identificá-los a pretexto de corrigenda, porque já contam com um número imenso daqueles que os procuram, a fim de expô-los à censura e ao sarcasmo. Bem, gente, então nós estamos vendo aqui, e daqui é muito importante, muito interessante, porque aqui ele vem dizendo daqueles que estão voltados para a prática do mal, enfim, que querem prejudicar, né, a tantos outros. Então, ele está falando bem claramente aqui, que nós não vamos a nos preocuparmos em querermos identificá-los, né, para fazer justiça ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Ele já conta com um número muito grande de pessoas que estão perseguindo a eles. E como falou antes, né, como ele falou antes, eles serão o quê? Defrontados, conforme falou aqui anterior, né, pelas forças coercitivas do universo e serão impedidos de continuarem com as suas investidas. Isso é muito interessante e muito importante para aqueles que acreditam que existe uma guerra das trevas, do bem e do mal, das trevas querendo vencer e querendo manter o planeta do jeito que está. Então existe uma guerra espiritual enorme. Não existe guerra alguma, minha gente. Se você pensar em guerra, então você não acredita em Deus, não acredita em poder. Não é verdade? Não pode haver nenhuma guerra. Existe a tentativa de alguém querer te prejudicar. Isso é a coisa mais natural. Mas se alguém está tentando te prejudicar, e seja quem for, não é problema de justiça. Você está sofrendo alguma coisa que tu fez por merecer. Deu para entender? Então sempre haverá justiça. Então essa guerra que estão dizendo, que as forças das trevas, as energias negras querem dominar o planeta. Cara, é tanta besteira que a gente ouve isso no meio espírita. Eu sou espírita, estou cansado de ouvir isso. Pessoas que têm 30, 40, 50 anos de espiritismo, elas acreditam nisso. Que existe uma batalha e que a gente tem que lutar. Isso é tudo o quê? Qual o motivo dessa divulgação dessas coisas? Sabe qual é? É de alarmar o ser humano, de trazer aflição, preocupação, com coisa desnecessária. É por isso que eu gosto bastante, muito, não digo pouco não, muito, das informações de Emmanuel. Ele foi o guia espiritual de Chico Xavier, por toda a vida que Chico teve aqui. Foi ele que amparou o Chico, foi ele que protegeu, ok? Então, as informações que ele nos traz são realistas, não tem fantasia. E ele é bem claro quando botou esse parágrafo que eu acabei de ler para vocês. Esses irmãos que estão voltados ainda para o mal, por vingança, por ódio, vai chegar o momento do basta. Por que vai chegar o momento do basta? E já chegou para muito e fica chegando o tempo todo. Porque Deus não permite injustiça. Agora, para aqueles que duvidam de Deus, para aqueles que duvidam da justiça de Deus, aí tudo bem, vai ficar preocupado com isso. As forças das trevas não querem perder o reinado, não querem perder isso. O planeta Terra estava na mão dele durante séculos, milhares de anos. Quanta besteira! Você viu o que aconteceu aqui? Foi do nada, o negócio caiu aqui, mas já repus. Mas sempre tem... Agora tosse, vai vendo. Mas vocês acham que isso há motivo para a gente se preocupar? Nós temos muitos inimigos. Tem aqueles que ficam passando de vez em quando, né? Por aqui, só para nos perturbar, para zoar a nossa cara. São esses inimigos bobos, que não são nem nossos inimigos, são mais engraçadinhos do que outras coisas. Vocês estão entendendo? Porque Deus está acima de tudo, gente. Então, todo aquele que fala sobre a guerra, existe uma guerra travando entre o bem e o mal, são os reptilianos, são os trevosos do seio da terra. Cara, se vocês acreditam nisso tudo, com certeza você não acredita em Deus. Duvido, não no Deus verdadeiro que Jesus nos apresentou. Que Jesus apresentou esse Deus que Emmanuel nos apresenta. Foi esse
o Deus que Jesus nos apresentou esse, onde não permite em hipótese alguma qualquer injustiça. Por isso que eu acho que dessas informações que Emmanuel traz para todos nós, nesse livro, que são, todo o conteúdo dele é muito esclarecedor, muito simples, de fácil de entender, eu acho que essa é a informação mais importante que eu considero desse livro. Ok? Porque desmistifica muita coisa. Não existe luta entre o bem e o mal, não existe. Não existe guerra. A luta é uma coisa, a guerra é outra. Não existe guerra entre o bem e o mal. Se existisse essa guerra, então a força negativa tem tanto poder quanto Deus. Então Deus deixa de ser o que ele é, único e poderoso, né? Sobre todos os aspectos. Bem, se realmente não existe esse Deus poderoso sobre todos os aspectos, nós estamos lascados. Nós não somos nada. Já estão, tem muita gente que era espírita que já não é mais, que acredita que somos hologramas. Merda, desculpa o termo, caramba, não é nem para falar palavrão. Mas, caramba, porcaria. Se não somos holograma, não somos nada, então eu tiro minha vida, acabou, pô, não sou porcaria nenhuma. O que é um holograma? É uma imagem de alguma coisa. Então, se eu sou uma imagem de alguma coisa, eu, na verdade, não sou nada. Não é isso, holograma? Minha imagem projetada em algum local? Se nós somos imagem projetada, eu posso acabar e voltar lá para a minha origem, de onde que eu estiver emitindo a imagem para cá. E tem gente que não para pensar sobre isso, não. Se eu acreditasse que eu fosse, se eu acreditasse em ser um holograma, eu tiraria a minha vida. Não sei que essas pessoas acreditam, ao mesmo tempo continuam vivendo uma vida dessa aqui. Que, sinceramente, a melhor que a pessoa teve condições financeiras, não é tão boa viver aqui não, cara. Não acredito que existe uma pessoa 100% satisfeita com todo o dinheiro que tenha. Ele vai ter problema na família, vai ter doença, vai ter coisa que o dinheiro não compra. Bem, vamos continuar então com nossa leitura. O nosso irmão continua falando. Serás a lâmpada acesa para os caídos na cegueira da negação, o apoio dos que tropeçam na estrada, estonteados de sofrimento, a boa palavra que reajusta o ânimo dos que jazem, traumatizados pelo assalto das trevas e a esperança dos últimos. Pontinho, pontinho, pontinho. É isso que nós devemos ser. A lâmpada acesa, certo? O que é assalto das trevas? São aqueles que querem se vingar de algum motivo. Esses são os nossos irmãos. Agora, querem se vingar por quê? Para pensar. Se querem se vingar, meu amigo, é porque nós fizemos coisa errada com eles. Ok? E essa música está perturbando. Vamos lá. Quando alguém que requeste aos ímpetos da reação, quer dizer, alguém exige que a gente tenha uma reação violenta, perante os males que correm a vida, né? Lembra-te que um golpe sobre outro golpe apenas consegue agravar a ferida e dispõe-te a socorrer os que esmorecem no desânimo ou caem de angústia. Tá vendo? Em vez da gente ceder aquele, pois é, tudo é muito bobo, tá ajudando, isso aqui, sabe que golpe em cima de golpe só piora a situação. E daí todo mundo sabe, né? Pois é. Então vamos mantermos-nos firmes, tentando fazer o melhor possível. E ele continua. Não percas tempo indagando quanto aos méritos da bondade, tá vendo? Não adianta você ficar perguntando, o cara é bom, não ajuda e não ganha nada. Eu ajudei e me ferrei. Não vamos perder tempo com isso, não. E ele continua. Porquanto, se alguns raros companheiros do mundo te escarnecem da compaixão, malversando-te os benefícios, está vendo? A bondade que a bondade que praticares será sempre revertida em teu favor. Tá vendo? Então, gente, não vamos querer ficar esperando a gratidão não, que seja como for. Sempre
todo bem que a gente faz não fica perdido. E ele continua. Envolve o raciocínio no halo de entendimento e deixa que o amor te comande os menores impulsos da alma para levantar o lenir, esclarecer e ajudar onde estiveres. A vida triunfante é luz imperecível, impelindo-nos no rumo das esferas superiores. Entretanto, encerra consigo a rude batalha da evolução, em que todos somos compulsoriamente enganjados na condição de espíritos eternos, a fim de conquistá-la, quer dizer, a evolução. De alma incompreendida, esquece a ti mesmo e faze-te o consolo e a bênção. Espera aí, deixa eu botar na página que está. E faze-te o consolo e a bênção dos que se arrastam humilhados e abatidos na retaguarda. E, ainda, mesmo que todos os poderes do mal se conjuguem ao redor de ti, no intuito de apagar a chama de tua fé na vitória do bem, auxilia e ama sempre, na convicção de que, de todos os ambientes da Terra, a presença da caridade é e será constantemente o mais alto clima da existência, para o encontro de nossa necessidade com o suprimento de Deus. Então, minha gente, olha, se você está fazendo bem, se as pessoas criticam, vá siga em frente. Não espere recompensa. Deu para entender? Porque seja como for, todo bem que fazemos aqui na Terra sempre seremos recompensados. Bem como todo mal teremos recompensado negativamente. Nesse sentido, apenas teremos a obrigação de reparar o erro. Ok? Então não vamos nos esquecer, meus amigos, dessa importância maravilhosa que nosso irmão nos trouxe aqui, principalmente dessa suposta guerra que existe entre o bem e o mal, que ela não existe, porque o mal só existe até o ponto que Deus achar que é necessário para aqueles que estão passando por alguma dificuldade aprender e crescer. Do momento que ele não é mais útil, ele deixa de existir. Certo? Simplesmente pela força das coisas. Esse é o Deus que eu acredito. Ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado desse trecho, dessa informação de Emmanuel. Que Deus nos abençoe a todos. Até a próxima. Tchau. Não esqueça de se inscrever e dar um like.